O vereador Rodrigo Marcial, do Novo, também criticou o STF e defendeu que o lugar adequado para a discussão sobre a regulamentação das redes sociais é o Congresso Nacional. O STF julga a derrubada do artigo 19 do nosso Marco Civil da Internet. O que isso significa? Significa que pessoas sem mandato eletivo, que nunca receberam um voto aqui no Brasil, irão discutir um tema que pode calar a cada um de vocês. Não só nós vereadores estamos sob risco, mas também qualquer brasileiro que se manifeste nas redes sociais e que não precisará mais ter uma decisão judicial para derrubar uma informação, caso ela seja considerada falsa, caso ela seja considerada fake news, novamente por pessoas não eleitas. Isso é muito grave. Eu estou cansado, sinceramente, de discutir esses temas nacionais, mas a verdade é que atinge a todos nós. Eu não faço isso por uma preocupação de publicidade minha, mas faço uma preocupação como brasileiro. Nós estamos falando de uma legislação que foi discutida de 2011 a 2014 no Congresso Nacional. Essa legislação foi bem recebida e continua a viger até hoje de forma correta. O Marco Civil da Internet estabeleceu as regras de funcionamento na internet. Mas o que temos hoje, depois de ter uma tentativa de um projeto de lei lá de 2020, de justamente regular, entre aspas, as redes sociais, que foi negado no Congresso Nacional, ou seja, no espaço destinado para se discutir as regras do nosso país, foi negada a proposta de censura prévia possibilitada por esta regulação das redes sociais. E agora, 11 ministros do STF irão voltar a discutir esse tema. Bom, como vimos aí, o Supremo, julga a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Segundo esse dispositivo, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura. As plataformas só podem ser responsabilizadas pelas postagens dos usuários se, após ordem judicial, não tomarem providências para retirar o conteúdo. Até o momento, 3 ministros votaram. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, votou pela responsabilização parcial das plataformas. Já os ministros Toffoli e Luiz Fux também votaram a favor da responsabilização das plataformas, mas em maior extensão. Fato é que esse debate, independentemente dos níveis, segue repercutindo, porque são posições das mais variadas. Tem que responsabilizar de maneira integral, total ou parcial, ou não tem que responsabilizar, é preciso rever essa questão do Marco Civil. E várias as manifestações e os posicionamentos, Camila? E é justamente por conta de toda essa discordância, do medo, inclusive, que existe de um lado, das fake news, do outro, de que haja ali um cerceamento da liberdade de expressão, que o discurso, a discussão, melhor dizendo, foi interditada no nosso país. E aí, o que aconteceu? Foi parar no STF, porque eu sempre lembro aqui para nossa audiência como é que funciona o sistema brasileiro, Quem legisla, quem cria leis é o Congresso. Não é à toa que os vereadores dizem, e dizem com razão, que é uma competência do Congresso. São os deputados que têm que legislar, os senadores que têm que legislar sobre esse assunto. Mas o assunto foi interditado justamente por conta de todas essas polêmicas. É fato, vou lembrar aqui o histórico muito bem destacado pelo vereador Rodrigo Marcial do Novo, que nós já temos uma legislação inclusive que foi elogiada no mundo todo, que é o Marco Civil da Internet, de 2014. Em 2014, quando houve a aprovação do Marco Civil da Internet, o Brasil foi pioneiro. E naquele momento, a gente passou de fato a ter uma legislação que abrangia todas as necessidades, as demandas que as novas tecnologias apresentavam para a sociedade. Mas passaram-se mais de 10 anos. E a gente viu a velocidade com que as coisas avançaram. Quantas campanhas, vou destacar uma que eu vi essa semana, que certamente o João deve ter visto, eventualmente alguém que está aqui na nossa audiência viu, sobre deepfake, que são os vídeos que são animados com, inclusive, feições que a gente conhece, fotos de pessoas em eventos que ninguém é capaz de dizer que não é real. Nós, como jornalistas, temos uma dificuldade imensa
de dizer o que é real e o que não é real. Temos que fazer um trabalho de checagem imensa antes de divulgar uma notícia hoje em dia, especialmente quando está vinculada a uma figura pública. Então, quando a Indiara fala, por exemplo, de que o STF está tentando influenciar nas eleições de 2026, certamente tudo o que acontece hoje na internet, as possibilidades dessas novas tecnologias, vai influenciar nas eleições de 2026. Hoje, inclusive, as campanhas eleitorais acontecem principalmente nesse meio. Então, qual que é o meu ponto, João? É que a gente tem que fazer um enfrentamento, tem que olhar para esse problema e entender o que é que a sociedade quer como resposta. E quais são os limites, então, que uma eventual nova legislação brasileira tem que ter. Se há um risco, uma preocupação com a liberdade de expressão, que a gente, então, diante dessa discussão com tantas opiniões divergentes dentro do Congresso, consiga encontrar um meio termo. Mas que a gente também consiga proteger as pessoas que estão nessas redes dessas deepfakes, dessas notícias falsas. A gente falou há pouco do caso aqui de um vereador acusado por um empresário numa delação premiada, que a justiça foi lá e comprovou até então de que não há uma culpa. Mas e o impacto para a reputação dele? Imagina quantas pessoas não têm esse impacto diariamente por meio dessas novas tecnologias. A gente tem que atacar esse ponto, mas proteger a liberdade de expressão. Se os deputados não fazem isso, naturalmente alguém vai provocar o STF. E aí o STF vai reagir. É isso que a gente está vendo. Inclusive, eu acho que demorou até para que essa discussão acabasse de fato sendo votada lá no STF. Porque quando não há uma posição do Congresso, o STF vai lá e se posiciona. Foi o que aconteceu com, por exemplo, o marco legal, que afeta principalmente demarcações de terras indígenas. Não votar, não se posicionar também é uma posição. O próprio Hugo Mota já disse isso. E é justamente o que o Congresso estava fazendo em relação a esse assunto. Depois que o STF decidiu sobre o marco legal, o Congresso voltou, abriu a pauta, discutiu o assunto e aprovou uma lei. Será que agora o Congresso vai ser obrigado a encarar essa discussão? Aí, o que resta é que cada um coloque o seu ponto de vista para que a gente consiga criar um meio termo. Mas existem exemplos, inclusive, mundo afora. A gente tem a União Europeia, a gente tem alguns outros países como a Austrália, que já criaram algumas regulamentações que têm sido bem-sucedidas. É um embate muito grande porque as Big Techs, elas por si só são monopólios. Naturalmente, você está onde está todo mundo. Então elas têm um poder exacerbado, eu diria, hoje em dia. E claro que influenciam, que tem um lobby muito pesado também no nosso Congresso. Não vamos ser ingênuos. Esses grandes empresários, eles não querem que essa discussão vá à frente porque eles vão ser responsabilizados. Qual que é a lógica deles? Quando eu cheguei aqui, eu estava ouvindo a rede aqui da Jovem Pan. E aí ele trouxe um exemplo que, inclusive, eu já ouvi dessas Big Techs como justificativa. Eles querem ser interpretados como uma biblioteca. Quem coloca o livro na estante é que tem que ser responsável pelo conteúdo. Mas aí a gente tem que lembrar que no PL das fake news, que o vereador destacou aqui para a gente, começou a ser discutido ali por volta de 2020 no Congresso, mas teve essa discussão interditada, não estava só prevista essa questão de apagar conteúdo das redes sociais, de intimar as Big Techs. Estava, por exemplo, também a responsabilização sobre esse conteúdo, também a remuneração, por exemplo, para os veículos de comunicação. Tem uma série de outras questões que perpassa a vida em sociedade, que perpassa vários segmentos da nossa economia e até a nossa soberania, que tem que ser enfrentado dentro de toda essa discussão, mas porque existe um ponto em especial que é muito sensível, e eu concordo, é de fato muito sensível, que é o cerceamento da liberdade de expressão. Todo o debate, todas essas outras questões que afetam a vida de tantos brasileiros todos os dias, acabou sendo interditado. Encontrar um caminho para essa solução é necessário. Quem sabe, João, já que não há como barrar esse julgamento que está acontecendo hoje no STF, a não ser que os próprios ministros o queiram, com pedido de vistas, enfim, que agora, então, a gente faça esse enfrentamento. Ou eventualmente até imaginar, né, que depois da decisão, a depender da avaliação dos próprios congressistas, se é preciso adaptar ou atualizar essa legislação. Para ser rápido e direto, essa questão do artigo 19 do Marco Civil, né, e a ideia que se tem dessa responsabilização das redes sociais e conforme esse artigo, que estabelece que os conteúdos só podem ser removidos mediante ordem judicial. O que se busca é que a partir de uma notificação
notifica, tira do ar. Bom, mas é só para conteúdos que agradem ou pode desagradar e pode continuar falando o que bem entender, criticando, doa quem doer. Exatamente essa questão que muito é trazida com relação ao cerceamento da liberdade de expressão. Vai continuar podendo ter liberdade para falar, criticar e fazer o que muita gente gosta e faz muito bem nas redes sociais? Esse é o ponto. Ou se, não gostei, vou lá, mando notificar porque tem que retirar esse conteúdo. Por si só, essa atualização na legislação, né? Essa questão do artigo 19, isso muda. Viramos a chave e a partir disso, qual vai ser a implicação no dia a dia, né? A rede social vai ser obrigada a tirar esse conteúdo do ar porque houve a notificação. Então, vamos ver como os ministros vão votar.